Oiê, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre escolhas que a gente toma durante a nossa vida e as consequências que elas podem nos trazer. Nesses últimos dias eu tenho vivido por um momento assim, um período da minha vida em que eu tive que tomar uma decisão perante aquilo que eu queria e aquilo que o Senhor queria. E conversando com pessoas mais sábias que eu, a gente entrou no consenso que às vezes o que o nosso coração deseja não é aquilo que o Senhor deseja. E o que eu quero trazer para você nesse vídeo é para que você não cometa erros, como outras pessoas cometeram. Eu não cheguei a cometer, mas poderia ter cometido. Que às vezes o sentimento que você tem não é compatível com aquilo que o Senhor quer que você tenha. Às vezes você tem relação com alguém, seja amizade, seja namoro, seja qualquer coisa, que o Senhor não deseja que você tenha. Então, o que você tem que fazer é renunciar àquele relacionamento ou tal coisa. Talvez não seja com relacionamento, talvez seja com o seu celular ou com qualquer outra coisa. Eu estou dando só um exemplo. E aí, o que você tem que fazer é renunciar. Só que a renúncia é a escolha sua. A minha mãe ou qualquer outra pessoa que esteja dentro da minha realidade não poderia renunciar tal coisa por mim. Eu teria que renunciar sozinha, porque a vida é minha e a lei do poder está sobre mim e não sobre elas. E então, o que eu quero trazer para você é que muitas vezes as escolhas da sua vida, você espera que elas sejam tomadas por outras pessoas. Eu venho te dizer que está nas suas mãos. Não depende de ninguém tomar as escolhas. E essas escolhas podem trazer tanto coisas maravilhosas para você, tanto destruir relacionamentos ou acabar com o que você tem. Então, essas escolhas têm grande poder na nossa vida. Mas como fazer as escolhas certas? E era isso que eu queria te dizer. A gente precisa estar sensível. A gente está vivendo numa época em que a voz do mundo está muito alta. E quando você está num lugar onde, por exemplo, quando você está numa festa e a música está muito alta, a conversa das outras pessoas está muito alta, você precisa e você está conversando com alguém. Ou você precisa chegar muito perto da pessoa para que você possa ouvir aquilo que ela tem a te dizer, ou você precisa se ausentar daquele lugar para que você consiga ouvir o que a pessoa tem para te dizer. E essa é a mesma coisa que a gente precisa fazer com Deus. Quando você está com a voz do mundo, com a altura do volume muito alto do mundo, as coisas desse mundo estão sendo de grande influência para o seu coração, para a sua mente, você precisa se aproximar de Deus o máximo que você puder, todos os dias ali, ó, você precisa se aproximar para ouvir aquilo que ele está ouvindo, ou você sai do ambiente para que você possa ouvir aquilo que Deus está te falando. Mas como a gente não é ET e a gente não pode sair do mundo em que nós vivemos, não podemos sair da nossa realidade de escola, trabalho, faculdade, a gente não pode sair simplesmente, olha, aqui tem certa tentação, certa escolha que eu preciso fazer, então, mas eu não quero tomar, então eu vou sair para que eu viva uma vida só com Deus e só eu e Ele. Não tem como, infelizmente não tem. O desejo do meu coração é que tivesse, mas não tem. Então, a gente está no mundo e as coisas do mundo estão ao nosso redor. Então, o que a gente precisa fazer é abaixar o volume do mundo, que às vezes está muito alto, o volume das pessoas que estão tentando nos influenciar, e aumentar o que de Deus quer. Por quê? Porque quando a gente aumenta o que Deus quer, as escolhas que Ele deseja que tenhamos, você vai ter. Porque aí você tem ouvidos para Ele, você tem a sua atenção direcionada para Ele. E quando você faz isso, quando você ouve aquilo que Ele quer que você faça, mesmo que seja difícil a renúncia, mesmo que seja difícil a sua luta constante contra o seu próprio querer, você tem que fazer aquilo que Ele deseja que você faça, porque é o melhor. Por que é o melhor? Porque Ele é Deus, porque Ele vê aquilo que a gente não vê, Ele vê o seu futuro, Ele vê aquilo que isso que você poderia ter feito
pode te trazer no futuro, pode te trazer feridas, te trazer percas. Então ele vê lá pra frente, então ele sabe o que ele está fazendo. O que eu queria te dizer e te encorajar é a confiar no Senhor. Eu tenho vivido essa experiência de lutar contra mim mesmo todos os dias. O que eu quero fazer, ou que o meu coração arde para que eu faça, não é aquilo que o Senhor quer que eu faça. Isso é para todo mundo. Você não é um super-humano que não vai passar por isso. A sua carne luta constantemente para que o espírito perca. Mas você tem que ser forte, você tem que alimentar o Espírito Santo para que ele tenha mais poder na sua vida. Então talvez você esteja passando por uma situação e você tem que estar sensível àquilo que o Senhor deseja de você. Você tem que estar apto a não ligar muito para o que as pessoas falam, pelo que as pessoas acham, mas sim aquilo que o Senhor, o que o Espírito Santo está te dizendo. E nessas escolhas que eu tive que tomar, eu luto constantemente contra o meu eu. E isso é difícil você se ver perante o pecado e você escolhe fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Porém, na Bíblia está escrito que tudo que você planta, um dia você colhe. Então seja forte, seja corajoso, bata de frente com você mesma, porque tudo que você está plantando, talvez a sua renúncia de hoje, você vai colher grandes frutos lá na frente. Assim também se você fizer escolhas erradas. Não vou dizer que se você fizer algo que o Senhor não está te pedindo para fazer, você vai morrer e vai morrer no inferno, descer lá no fogo e queimar vivo. Não estou te dizendo isso porque Deus é misericordioso para te dar uma nova chance, mas Ele também não é bobo de ficar te perdoando no mesmo erro toda vez. Então que você tome escolhas certas e, como eu já disse, as escolhas certas vêm quando o volume da voz de Deus está muito alto na nossa vida. Então a gente precisa se aproximar mais dele para que as nossas escolhas sejam feitas com sabedoria e que essas escolhas feitas venham trazer consequências boas na nossa vida. E não destruição, não aflição, não confusão, nada disso que o inimigo quer que você sinta. Seja forte, você consegue. Eu tenho passado por muitas tentações que qualquer ser humano pode passar e eu tenho, graças a Deus, eu tenho pessoas sábias ao meu lado para me instruir aquilo que eu preciso fazer e eu tenho Jesus para me dizer aquilo que Ele tem para mim. Então, o que eu queria trazer com esse vídeo, talvez esse vídeo não tenha sido muito reflexivo como os outros, tão baseado na palavra, mas é baseado naquilo que eu vivi, sobre tudo que aquilo que a gente escolhe um dia, a gente vai sim sofrer com as consequências. Então, se você escolhe lutar contra você mesma, você ainda vai ter a paz que vem do Senhor, que vai estar te falando que você está no caminho certo. Vai ser difícil, você lutar com o seu próprio eu, com o seu próprio querer, mas você vai ter uma recompensa maior. Mas se você escolher fazer tal coisa, talvez seja uma alegria momentânea, um prazer momentâneo e depois aquilo passe e aí tudo aquilo que o inimigo quer que você sinta, você vai sentir, que é se sentir sozinho, que é se sentir rejeitado por Deus. E isso não é saudável e a gente não quer viver isso. Então, para que nós não vivamos isso, precisamos fazer escolhas certas e as escolhas certas só vêm do Senhor. Então foi esse o vídeo, eu espero que tenha ficado claro que a partir desse vídeo nós possamos viver uma vida de escolhas sábias e que mesmo que seja difícil todas as renúncias, todas as suas lutas contra o seu próprio querer, e esteja forte, esteja animado para que aquilo que o Senhor quer para você se realize na sua vida. É isso aí, esse foi o vídeo, que Deus abençoe você e que essa semana seja repleta de bênçãos na nossa vida. É isso aí, Deus abençoe você e tchau!